Uma vez mais, André Gonçalves e por fim chegou a entrega para assinantes dos graphic novels da DC, lançado pela Eagle Moss. Esse mês, com quase 2 semanas de atraso, infelizmente, mas por fim chegou e em 2 belas edições. Trata-se da Trilha da Mulher Gato, edição número 23, e A Morte do Superman, edição número 24. Começamos pela Mulher Gato, que é essa edição aqui, bem legal, a Trilha da Mulher Gato, lançada em 2002 pela primeira vez, não é? E a clássica é uma história de 1950. O que acontece nessa história? Né? Essa pegada mais investigativa da Mulher Gato, a Trilha da Mulher Gato. Roteiros é de Ed Brubaker, o mesmo roteirista dessa última bela história aqui, Gotham. Né? Então Gotham também tem essa pegada policial que você encontra aqui também na Trilha da Mulher Gato. Bem legal. O que acontece? Selina está tida como morta, como sumida. Poucas pessoas sabem que ela está viva. E ela resolve voltar para Gotham City. E ela está em uma fase de transição. Não é mostrado bem nessa página aqui que eu deixei marcada. Ela abandona o seu velho traje, né, de Mulher Gato. Faz um comentário sobre o rabo que era usado nessa roupa. E passa a usar este aqui, que é o que nós conhecemos bem hoje em dia. Então essa história ela define o que a Mulher Gato é hoje para nós. Né? Pessoas começam a ser assassinadas misteriosamente, na sua maioria prostitutas, pessoas com problemas com drogas. E a Mulher Gato resolve atender esse pessoal, né, porque ela tem um vínculo com esse pessoal. Uma das suas amigas também é uma ex-prostituta e está em recuperação por conta do vício em drogas. E com a ajuda dessa mulher ela começa a investigar os crimes. E a história passa toda assim, ela atrás desse criminoso, desse serial killer que mata aí brutalmente essas mulheres. E ela descobre quem é. Essa parte eu achei meio assim, sabe? Porque a história é muito boa, mas quando descobre quem é e quais são as motivações, eu acho que perde um pouquinho a qualidade da história. Mas é uma pegada mais adulta, muito legal, muito bem feita e vale muito a pena. Prende muito a atenção no decorrer toda a história investigativa. E lá no finalzinho a gente tem, como de costume, a história clássica, que também é da Mulher Gato ajudando Batman e Robin a desvendar um crime, né? Então a Mulher Gato tem essa pegada aí que chama A Vida Secreta da Mulher Gato. Ela tem aí esse lado cá, lado lá, e essa vez ela ajuda a polícia e a dupla dinâmica a desvendar um crime. Bem legal, vale muito a pena. Acho que nunca foi lançado no Brasil essa edição. A próxima é um clássico, A Morte do Superman, lançado em 93 pela primeira vez. E a história clássica é uma de 1943, que também trata de uma possível morte do Superman. Gente, isso aqui é demais. Eu imagino que quando isso aqui foi lançado, o desespero de quem leu isso, né, uma força misteriosa começa a marchar rumo à metrópole. E todos tentam segurar esse monstro, até então não tem nome, né? E aí alguém chama de Apocalipse, a mídia começa a divulgar isso. E ele vai deixando seu rastro de destruição. A Liga da Justiça tenta impedir e não consegue. Né? Ele faz a Liga da Justiça de gato e sapato. Deixei marcado aqui uma página mostrando o que ele faz com o besouro azul. Deixa o cara em coma, dá uma surra nele. E assim ele vai continuando a sua caminhada, deixando aí a Liga da Justiça para trás e bem machucada. Até que o Superman entra na história, né? Mas também não consegue se segurar. E a história inteira vai assim, né? O Superman tenta achar ele, eles têm uma luta violenta, ele consegue escapar e ainda continua andando, e o Superman volta, mas dá uma aflição nisso. Por isso que eu disse que quem leu isso pela primeira vez deve ter ficado chocado com o desfecho dessa história, né? Esse quadrinho bateu recordes de venda quando ele foi lançado, por trazer na capa, né, essa questão da morte do Superman, até então o homem indestrutível. Uma coisa legal nessa história que eu vejo é a mídia, né? A mídia ela consegue reportar ao vivo essa luta, né?
E aí as pessoas assistem ao vivo, aqui atrás dá pra ver a televisão lá, o Superman já quase morto nos braços da Lois, e os pais deles aqui abraçados e chorando porque viram o filho sendo brutalmente assassinado aí pelo Apocalipse. A Liga da Justiça aqui pasma, as pessoas chorando, vendo o que aconteceu. Não é nenhum spoiler, porque a gente sabe o que aconteceu, né? Trata-se da morte do Superman. E aqui o Superman, por fim, acaba falecendo nos braços da Lois. Incrível, muito interessante essa história. Vale muito a pena para quem... Bom, a maioria das pessoas já leram isso, mas para quem não tem na coleção, essa aqui é a capa da edição especial lançada na época. A história clássica de 1950 é também sobre a morte do Superman, mas aqui ele forja a sua própria morte para conseguir desvendar um crime. E aí ele começa a aparecer para os bandidos e eles acham que é o fantasma do Superman. Se eles não conseguem dar conta nem do Superman, imagina do fantasma, né? Bem legal também, uma história clássica, vale muito a pena. As duas edições muito boas desse mês. Vamos colocar ali atrás rapidinho, com cuidado, para a gente ver como é que tá ficando essa lombada, que está cada vez mais completa. Com muito cuidado, porque essa é a hora que as coisas caem, né? Eu vou dar uma leve inclinada aqui. E aí está, já completou o Batman e agora começa a aparecer a Mulher Maravilha. Ok, meus amigos, um abraço e até o próximo.